Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos no Janeiro Branco, mês em que se debate com mais profundidade assuntos relacionados à saúde mental. A campanha convida as pessoas a dar um mergulho interno, pensar sobre o sentido e os propósitos da própria vida. Trata-se de uma campanha planejada para promover a saúde mental e emocional na vida das pessoas. O número de doenças mentais vem aumentando, entre elas a depressão, a ansiedade, pensamentos suicidas e por aí vai. A lista, infelizmente, é grande. E a escolha para falar desse assunto no mês de janeiro não é por acaso. Em geral, no começo do ano, nós avaliamos o ano anterior e traçamos as metas para o futuro, o que pode ser um período de frustração e ansiedade. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga especialista em saúde mental, Andréia Chaves. Olá, Andréia. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Renata. Seja bem-vinda. Obrigada. Falar desse tema que é tão importante para todos nós, né? E eu queria começar perguntando para você qual a importância do Janeiro Branco. Então, o Janeiro Branco, ele nasceu, em 2014, foi criado por um psicólogo, Leonardo Abraão, e a ideia, de fato, como você mencionou no início, é refletir sobre a vida, refletir sobre a saúde mental que a Organização Mundial de Saúde considera como pilar da qualidade de vida. Ou seja, sem saúde mental, dificilmente você vai ter vida. Interessante, porque assim, a pessoa pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter uma estabilidade na relação, mas se não tiver saúde mental, na verdade, tudo fica prejudicado, né, André? Sim, A gente tem aí vários estudos da própria ciência, que comprovam o quanto nós podemos fazer neuroplasticidade cerebral, ou seja, o quanto o nosso cérebro ele pode, sofrer processos ao longo da vida e isso interferir diretamente na química do seu corpo. Se a gente for para a questão das notas musicais, existem notas que dão euforia e notas que deprimem. E isso vem da onde? Vem do seu sistema auditivo que entra para o seu cérebro, que passa para o seu corpo. Então, o cérebro é essa máquina que, de fato, controla o corpo. Então, a ideia do Janeiro Branco é falar dessa máquina, mas falar um pouco também do que fazer para ter saúde mental e evitar os transtornos psíquicos. E o que fazer para ter essa saúde mental? Eu acho que a primeira máxima assim, que nós não podemos esquecer é literalmente o eu, O quanto eu preciso me cuidar para eu estar bem para cuidar de outras pessoas, para eu estar bem para exercer os meus papéis sociais. Então, o autocuidado, o olhar para si, o entender os meus limites e as minhas habilidades, entender as minhas fragilidades e as minhas competências, eu acho que é o fator principal. Dentre isso, tem outras práticas que a gente diz que interferem diretamente na saúde mental, que são os nossos vínculos sociais, os nossos vínculos familiares, religiosos, a prática de exercício físico, de uma boa alimentação, tudo isso influencia também na saúde mental. Existem alguns alimentos que são ansiogênicos, outros alimentos que melhoram aí alguns padrões de ansiedade, a própria prática da meditação matinal, e aí as pessoas que têm crença e conseguem fazer um rito de meditar, orar, fazer atividade física, isso tudo influencia para você entrar em contato com essa estrutura sua, com os seus pensamentos, Existem algumas técnicas que a gente passa no consultório, como fazer diários das suas emoções no final do dia, sabe? Ressignificar aquilo que você sentiu, por que você sentiu, é de fato se conectar a você, à sua estrutura do eu. E com isso, tomar as decisões que você precisa de uma maneira muito mais equilibrada. E consciente, né, Sim. Andréia? Porque assim, a gente percebe que, em geral, as pessoas vivem muito no automático, Sim. Acorda, enfim, toma banho, toma café, vai trabalhar, volta e não estão presentes nas suas próprias ações e, como você falou, não fazem esse mergulho interno de compreender. Eu não gostei dessa palavra, eu não gostei dessa atitude, mas por que eu não gostei? Por que isso me feriu e machucou? De onde que vem a raiz disso, Sim. E eu acho que muito mais que processo automático. Eu acho que hoje as pessoas vivem em processo Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vejo as coisas e replico. É a ideia do se o outro deu conta, eu também dou. Isso é uma grande mentira, Todos nós temos habilidades, mas também temos limitações. E as redes sociais hoje, elas estão impulsionando um processo de Ctrl-C, Ctrl-V. A gente está num movimento onde as pessoas estão perdendo as suas identidades e as suas dificuldades também. A dificuldade de ter frustração, de resistir a uma coisa que você não vai dar conta, mas entender aquilo que você vai dar conta, pôr valor naquilo que de fato tem valor, E aí a gente tem aí, infelizmente, pessoas muito famosas em redes sociais,
muito famosa nas suas carreiras, que se suicidaram, que entraram em processos depressivos, que entraram em processos de fato, afundar na sua saúde psíquica para adoecer da sua psique. Sim, e esse fenômeno das redes sociais é algo muito complexo e muito importante da gente analisar. Porque muitas vezes o que a gente vê ali não é real. Não. E aí, a comparação da minha vida com uma vida que não é real, que eu estou vendo, isso pode me fazer muito mal. Sim. Sim, é claro que nós precisamos de pessoas para nos inspirar. Todos nós temos alguém na carreira, alguém na família, alguém que você se inspira, né? E eu acredito que na multidão dos conselhos a gente encontra paz. É importante a gente ter pessoas para nos aconselhar, para nos inspirar. Agora, querer viver uma vida que não me cabe, às vezes você se abaixa para caber ou você se estica para estar. E tanto me abaixar para caber dói, como me esticar dói também. É entender de fato quem eu sou. Tem um conceito de identidade que eu gosto muito, que diz assim, quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e quem vai comigo. Qual que é a estação da vida que eu estou vivendo? Que tempo que é que eu estou vivendo? E aí as pessoas vivem estações diferentes, né? E olhar para a sua estação, preparar a mala da sua estação, te faz você viver melhor. Eu falo muito no consultório que o que faz você aproveitar bem uma estação é a mala que você prepara. Porque não adianta eu ir para Fernando de Noronha e preparar uma mala com roupa de frio, né? Mas não adianta também eu ir para o frio e não ir bem agasalhada. Então, o que me faz viver bem a estação da minha vida não é a condição, mas é a decisão que eu tomo em preparar a minha mala. Porque se nós fôssemos falar de condições favoráveis, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, pessoas casadas não entrariam em processos de depressão, não tentariam ou não cometeriam suicídio, né? Então, é muito mais uma decisão de viver bem, uma decisão de estar bem comigo. Com o que eu tenho. Com o que eu tenho e com o que eu não tenho também. Sim. Do que eu criar perspectivas futuras. E não que elas não devam existir, elas devem existir, né? A vida sem sonhos, ela não tem graça. Você precisa de sonhos para te mover. O sonho é uma força que te move e o medo é uma força que te paralisa. Então, um dos sintomas muito clássicos em vários transtornos mentais é o medo. E o medo é essa força que te paralisa, que te impede de olhar as coisas como elas são de fato, né? Que te impede de ver um dia cinza, a possibilidade de vestir um casaco, mas de continuar vivo. Muito bem. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 999769204. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a nossa saúde mental. E a nossa entrevistada de hoje é psicóloga, especialista em saúde mental, Andréia Chaves. Andréia, eu queria que você citasse um pouco para a gente quais são as principais doenças quando a gente fala em saúde mental. Eu sei que há uma gama, né? Mas as principais, e se dá para a gente falar nos sintomas clássicos. Então, hoje, a cargo de diagnóstico, a gente tem aí um número alto de diagnóstico de depressão e ansiedade. Só que tanto a depressão quanto a ansiedade, elas desmembram em vários outros diagnósticos, mas a gente tem aí um número alto mesmo de diagnóstico de depressão e ansiedade. O que a gente chama de sintomas clássicos? É a mudança abrupta de qualquer situação que você vive, tanto para a euforia quanto para a melancolia. Porque as pessoas acham que depressivo está em casa, coberto. Na cama. Na cama, e não. Às vezes a pessoa está em depressão e ela entra numa fase de mania mesmo. Ela começa a viver loucamente, a andar onde ela não andava, a fazer coisas que ela não fazia, a gastar como ela não gastava. Então, a gente tem aí uma mudança repentina no comportamento. Uma outra coisa que é muito clássica que acontece é as alterações de alimentação, tanto a inapetência quanto as compulsões alimentares. A pessoa começa a mudar, né, o seu ciclo cardiano, a forma de dormir, a alteração de sono, dorme menos ou dorme muito. Uma outra coisa que acontece muito é o isolamento social. As pessoas que estão num estado de depressão, elas tendem a se isolar dos seus vínculos afetivos.
E aí a gente tem aí um pragmatismo falando, mas ele pelo menos tem que tentar se ajudar. Se estivesse depressivo não estava viajando, quando na verdade a depressão ela é uma doença como qualquer outra. Só que ela tem uma característica aí importante que é a variável social. Então, se você está com alguém que mudou os comportamentos de maneira abrupta, está com alteração de sono, isolamento social, choro fácil, desesperança, falta de prazer naquilo que outrora tinha prazer, pega na mão dessa pessoa e ajuda ela a procurar uma ajuda técnica, uma ajuda especializada. Porque assim, quando uma pessoa, sei lá, quebra a perna, ela vai no ortopedista, vai ganhar bebê, procura um ginecologista, a saúde mental ela precisa ser tratada por médicos, psiquiatras e psicólogos. Ela não pode ser tratada pelo coleguinha que vai te dar um conselho. E é muito sério isso. E, infelizmente, as pessoas só tendem a pôr valor e entender que a pessoa estava sofrendo quando um suicídio acontece. E aí a ideia de Janeiro Branco é justamente o contrário. É dizer para as pessoas, se cuide, mas dizer também para a população, cuide das pessoas que estão do seu lado, pegue na mão de uma pessoa, leve ela ao médico, porque falar de saúde mental, mas agir cuidando da saúde mental é o nosso grande desejo nessa campanha. Sim, Andréia, e algo que sempre me chamou muita atenção é que mais de 90% dos suicídios poderiam e podem ser evitados. Sim. Isso sempre me chama muita atenção, porque muitas vezes a pessoa que está nesse processo, ela não se dá conta e ela não tem força para pedir ajuda. Não dá conta. Então, por isso a importância das pessoas que estão ao redor, de identificar, como você muito bem citou aí, de identificar e levar para um especialista, porque, repito, mais de 90% dos casos de suicídio poderiam e podem ser evitados. Isso é um número altíssimo. E você sabe como que eles poderiam ser evitados? Com um tratamento. As pessoas, e aí as estatísticas falam que esses suicídios poderiam ter sido evitados porque 92% dessas pessoas tinham um transtorno mental tratável, ou seja, não trataram. Agora, o que acontece muito com a questão de saúde mental? A pessoa começa a tomar medicação e aí passa os sintomas negativos. Aí ela larga a medicação. Sim, não pode. E aí, quando está na crise, todo mundo ajuda, todo mundo fica perto, depois as pessoas abandonam. E a sustentação de um tratamento é o que faz com que esse tratamento, de fato, alcance o objetivo dele. Eu digo que a medicação, ela funciona como uma ponte. Você vai construindo, e a psicoterapia, ela é a sustentação dessa ponte. Sim. A ponte foi formada, mas se ela não estiver forte, que é quando a pessoa larga a medicação e passar um caminhão pesado, o que vai acontecer com essa ponte? Vai cair de novo. Ela vai quebrar. E aí, reerguer uma ponte é muito mais difícil do que construir. Daí a dificuldade que a gente tem quando um paciente abandona o tratamento medicamentoso para ele voltar para o tratamento novamente. E o paciente, às vezes, ou a família, acha que ele está bem, porque a ponte de fato foi construída, os sintomas negativos saíram, só que a ponte ainda está frágil. Então, se submeter a um tratamento, sabe, com início, meio e fim, um tratamento com um bom psiquiatra e um bom psicólogo, é que vai fazer com que os nossos dados de suicídio possam decair. E a gente percebe que ainda existe um preconceito muito grande, né, André? Eu tenho a seguinte teoria, que todo mundo do mundo deveria fazer terapia. Eu tenho essa teoria. Mas a gente ainda tem um preconceito grande, né? Infelizmente, durante muitos anos, a saúde mental ela foi considerada pelos religiosos e pela sociedade como coisa de pessoas sem fé, de pessoas fracas ou de pessoas que não têm amigos. Então, por que você vai procurar um psicólogo se você tem amigo, né? Vai orar, tenha fé, reaja, seja forte. Né? Que ignorância. E aí, com isso, a gente tem aí hoje o suicídio como a terceira causa de morte entre os nossos jovens. E a depressão, hoje, 2020, pela Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais afasta pessoas em idade laboral no mundo. Olha isso. Então, até que dia a gente vai ficar brincando de saúde mental? Sim, dizendo que é mimimi, né? Sim, até que dia, né? Até o dia que ficar o suicídio batendo na sua porta. E eu desafio as pessoas, olha para o lado. Sim. Olha para o lado, tem alguém precisando da sua ajuda. Ô, Andréia, e é tão importante nessa sociedade que a gente vive, de tamanha intolerância, de tamanho desrespeito, as pessoas que têm um pouco essa consciência, ter o olhar mais amoroso, porque muitas vezes, como você bem disse, a pessoa, ela não vai te pedir ajuda. Ela não vai dizer, olha, eu estou passando por esse problema e tal. Ela não dá conta. Ela não dá conta. Então, esse olhar atento com as pessoas que estão ao lado é fundamental, né? Eu acho que os nossos comportamentos, eles devem passar por 2 filtros, amor e honra. E não é um amor de mimimi, mas é um amor comportamental, de cuidado. E honra no sentido de honrar aquela pessoa.
Então, se eu posso pegar na mão de alguém, levar no CAPS, levar num médico, eu preciso fazer isso. Sim. Porque ninguém nunca vai dizer para uma mulher que está ganhando neném, reaja, levanta daí, seja forte, segura a contração e vai no médico. As pessoas vão ajudar. Sim. Você vê um acidentado na rua, cara, um morador de rua vai ligar no SAMU pedindo ajuda. E por que quando a gente vê alguém melancólico, triste ou com alteração de comportamento, a gente manda a pessoa reagir sozinha? Pois é. Né? E nós somos seres humanos. E eu acho que o princípio da humanidade é eu preciso de você, você precisa de mim. Sim. Então, a semente que eu planto, eu sou legítima para colhê-la. Então, eu cuidar do outro me legitimiza a ser cuidado em algum momento da minha vida. Certamente. E a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Sim. A gente nunca sabe quando uma Eu digo doença... que todo mundo é candidato. Sim. Está na terra é candidato. É verdade. Então, olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Vou repetir o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. A nossa entrevistada é a psicóloga especialista em saúde mental, Andréia Chaves. Andréia, você faz um trabalho também no SAMU, que é um trabalho voltado para a questão da saúde mental e que é um trabalho pioneiro no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu faço parte do Núcleo de Saúde Mental, é o NUSAM. É um Núcleo de Saúde Mental em urgência. Nós somos a única equipe no Brasil que trabalhamos com atendimento em crises. Surtos, tentativas de suicídio, suicídio consumado, catástrofe, luto, acidentes com comoção social. Esse é o trabalho que hoje o SAMU Brasília tem. É uma equipe pioneira composta por médico, psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeira e condutor socorrista. E esse projeto ele veio baseado num projeto do INEM de Portugal. O antigo diretor do SAMU foi fazer um estágio lá no INEM de Portugal e trouxe esse modelo para o Brasil. Hoje, graças a Deus, no ano passado eu tive a oportunidade pela UNALI, que é a União de Legisladores Legislativos do Brasil, viajar o Brasil inteiro. Nós fomos em todas as regiões do Brasil falar desse projeto e a perspectiva é que agora, em 2020, a gente consiga implementar ele em outras regiões do Brasil. Porque a saúde mental, ela é sim um atendimento de urgência e emergência. Para que possa ficar claro para as pessoas, então é uma equipe que a gente tem aqui em Brasília? Uma equipe que a gente tem em Brasília. Em média, vocês fazem quantos atendimentos semanais? Assim, você tem essa ideia? Depende, mas a gente faz aí uma média de 6 atendimentos, 7 por dia, porque nós somos uma única equipe. Então, por exemplo, tem plantão que a gente sai de Sobradinho para Santa Maria. O nosso deslocamento é muito grande em virtude de ser apenas uma equipe. Sim. Para atender Brasília inteira. Sim. Nós ficamos localizados no CIA, que é uma região central, mas a gente atende Brasília inteira. Mas por mês a gente tem uma média aí de 160 atendimentos in loco e uma média de 600 atendimentos por telefone, porque a gente também faz intervenção em crise por telefone, que é o que a gente chama de telesaúde. Então vamos explicar um pouco como é que é o trabalho presencial de vocês. Queria que você explicasse, se possível, citando alguns casos, obviamente, sem citar nomes e nada, mas citando alguns casos que vocês já atenderam. Intervenção em crise. A pessoa surta em casa, aí o familiar vai e liga. Liga para o Qual SAMU. número? 192 normal. 192. E aí, se a equipe estiver disponível, porque lembra que nós só somos uma equipe para Brasília inteira, nossa equipe é deslocada e ela sai para fazer o atendimento como qualquer outra equipe, numa ambulância, com os profissionais dentro, só que a nossa equipe é uma equipe mais robusta, né? Porque ela tem médico, psicólogo ou assistente social, enfermeiro e condutor socorrista. Então, nós chegamos em loco para fazer a intervenção na crise. Então, depende do atendimento. Se há um luto consumado, a gente chega para fazer a intervenção com os ilutados, com a família. Se é uma tentativa de suicídio, a gente chega para negociar. Eu mesmo já fiquei mais de 4 horas negociando com uma pessoa que estava com ideação suicida na torre de um prédio, no setor hospitalar, no topo de um prédio, fiquei umas 4 horas negociando com uma pessoa, o bombeiro veio para fazer o suporte, né, das alturas que nós precisávamos. Então, assim, já aconteceu de tudo. Conseguiu convencer essa pessoa? Graças a Deus, ninguém nunca morreu na minha frente, né? Sim. Eu tenho um trato com Deus que é ou eu chego e já está tudo consumado e a gente chega para tentar amenizar a dor dos familiares,
ou eu consigo fazer negociação. Nunca aconteceu de, no meio de um atendimento, a gente perder um paciente. Embora a gente está passível a acontecer, já aconteceu com outras equipes do SAMU e é extremamente traumático. Tanto é que as estatísticas falam que o profissional que trabalha com urgência e emergência, que é bombeiro, SAMU, polícia, ele sofre 5 vezes mais probabilidade de adoecer de doenças mentais do que a população em geral. Acredito, e são profissionais que precisam de um atendimento psicológico. Sim, precisam de cuidado. Precisam. Porque nós já estamos expostos ao dano numa proporção muito maior do que a população em geral. Sim. Então, as estatísticas falam que os profissionais de urgência e emergência, eles sofrem 5 vezes mais possibilidade de sofrer de transtornos psiquiátricos. E aí a gente tem, infelizmente, aí noticiado em mídia, alguns servidores, policiais, enfim, que já se suicidaram. Sim, o número, infelizmente, é grande. É grande. É grande também. Então, assim, estamos aí, a gente está falando desse mês de Janeiro Branco, né, que é um mês para alertar as pessoas, porque eu vou voltar a um assunto que a gente falou sobre aqui, que é essa questão das redes sociais, né, que eu acho que é um estudo, é um fenômeno que está sendo estudado, mas ainda há muito o que se estudar. Existem pacientes, porque você atende no SAMU, mas você também é psicóloga. Existem alguns casos de pacientes que estão passando por esse transtorno, causado também exacerbado por conta das redes sociais, onde você fala assim, vamos dar um tempo da rede social? Vamos sair desse universo de fantasia e viver a vida real? Sim, no consultório existem vários planos terapêuticos com extinção de redes sociais. E até as crises, né? Ai, não postou uma foto comigo. Ai, porque eu peguei o Instagram dele seguindo não sei quem. Isso já é motivo de discussão dentro do set terapêutico. Então, isso já é assunto de terapia, porque está seguindo não sei quem, e eu percebi que estava conversando no direct, e não postou uma foto da gente junto, e eu vi no status do WhatsApp que ele me bloqueou. Então, isso já é motivo de terapia. E aí tem momentos que você tem que falar, ó, política de redução de danos. Melhor você parar de acessar, parar de olhar, porque você não vai fazer nada com essa informação e está te gerando dor. Mas no consultório, constantemente, isso é motivo de terapia. E tem a questão da comparação também, né, André? Sim, é o que eu falei, do Ctrl-C, Ctrl-V. Eu me abaixar para caber, eu me esticar para caber numa vida que não é minha. Então, assim, as redes sociais, elas são um fenômeno que, de fato, carecem de bastante estudo. Tem coisas muito interessantes, tem coisas muito legais, mas, infelizmente, grande parte da fachada da rede social, ela traz esse adoecimento para quem está do outro lado e se permite também, né, entrar nesse adoecimento. Você está falando desse trabalho pioneiro e importante, que é o trabalho do SAMU, mas você acha que a rede pública como um todo, não estou falando só aqui de Brasília, está preparada para atender as pessoas que têm doenças mentais, no sentido do número de profissionais, de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras? São poucos. Para a demanda da população, se a gente pensar que hoje a depressão é a doença que mais incapacita pessoas em idade laboral, a gente está dizendo que, inclusive, aqui na Band tinha que ter um psicólogo, né, para atender as pessoas. Sim. São poucos profissionais pela demanda de serviço. Em Brasília, a gente tem um serviço que eu considero um serviço bom, porque eu já viajei o Brasil inteiro, mas ainda é um serviço que precisa de muito mais investimento. Eu acredito que, futuramente, a gente vai ter a saúde mental como hoje a gente tem as políticas de HIV. Sim. A gente tem campanhas para evitar, a gente tem tratamentos para quem está com o vírus e a gente tem campanhas de conscientização. Então, eu acredito que futuramente a gente vai chegar num nível onde as pessoas que têm transtornos psiquiátricos, elas vão ter acesso a boas medicações, elas vão ter acesso a bons profissionais e elas vão ter acesso a campanhas educacionais. Sim. E a gente lembra também que tem um CVV, você se lembra o número, Andréia? 188. 188, 180, que é o Centro de Valorização da Vida, onde em casos e situações emergenciais também a pessoa pode ligar. Porque a gente precisa entender, e é claro que quem está doente muitas vezes não entende isso e a gente compreende, que a vida é o maior presente que a gente tem, né? É o bem mais precioso. E o time do suicídio... Ah, desculpa, é 188, né? É 188. É isso, né? 188, perdão, é porque eu que falei errado. Obrigada, Neto, eu falei errado. É 188, perdão. Pode continuar, desculpa. O time da vida é muito rápido. Sim. O impulso do suicídio é muito rápido. Então, às vezes, uma mão, literalmente, para segurar, pode salvar a vida de alguém. Maravilha, Andréia. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a vocês. Tudo de bom e boa sorte aí. Uma grande oportunidade de falar em rede aberta, né, sobre saúde mental. Então, assim, eu sou esperançosa. Eu acredito que nós estamos ampliando as discussões. Prova disso é eu estar aqui hoje, falando de saúde mental. É verdade, as portas estão abertas aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Viu?
O Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana. Tchau, tchau.